uma história um pouco longa, acho que a gente Mas estamos aqui estaria... pra isso. Mas estamos aqui pra isso. Mais um podcast, mas pode prosa. Podcast também. Que é o podcast. É o podcast, é isso. Mas eu vou tentar resumir Aham. rapidamente. Eu nasci na Coab 1, em Mirassol. Eu vim de família muito simples. A gente morava de frente para a linha do trem. E eu morei ali até meus 10 anos de idade, mais ou menos. Aí mudamos para outro bairro. E nascido, criado em Mirassol, estudei lá a vida toda. Aí já pulando um pouquinho, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a virar promotor de balada em Rio Preto, porque Mirassol e Rio Preto é colado. Tá Mas na infância não chegou a passar fome nem nada? Não. Era muito simples, muito né? humilde. Meu pai, quando era criança, chegou a engraxar sapato. Minha mãe era da roça. Então eu vim de família muito simples, muito O dinheiro humilde. que vinha do sustento era do quê? Do engraxate? Ou não, isso foi a infância do meu pai. Meu avô vendia laranja, carrinho de laranja na rua. Tá bom. Então ele veio de uma criação muito simples, muito humilde. E meu pai trabalhava numa empresa de suco na cidade. E aí ele foi crescendo lá dentro e aí ele foi dando condições melhores pra gente. Mas a criação em si, ela foi muito simples. E minha mãe cabeleireira e aí estudei escola pública, normal, vida de uma classe média baixa, digamos assim. E aí eu era, como que eu posso dizer, muito viciado em internet. É mesmo? Mas chegava a ser nerd? Não chegava a ser nerd. Eu peguei o finalzinho do Orkut. Do Orkut não, perdão, do Mirk. Peguei o finalzinho do Mirk. Peguei o Flogão. Sim, Flogão lembro. Demais. Fotolog. Não, Fotolog eu não cheguei a usar, não. Bom. E aí eu era viciado em internet e eu lembro que eu tinha 2 páginas no Orkut. Eu era sempre de muita amizade. E aí eu lembro que chegou um convite de uma balada que tinha em Rio Preto, que Mirassol e Rio Preto colado. Eu ia nessa balada, frequentava lá e falaram se eu não queria entrar. E meus amigos, que a gente era uma turminha. E aí começamos a fazer as listas VIP de lá. Mas o intuito naquele momento era mais ganhar o nosso, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha condição, era entrar na balada de graça do que propriamente ganhar dinheiro. E aí começou nessa brincadeira. E aí comecei a ver, aí nisso uma outra casa de shows que abriu na cidade, começou a pagar, eu não lembro, era 25 centavos, 50 centavos por nome que entrava. Então chegava no final da noite, eu entrava de graça e ainda ganhava, sei lá, 15 reais, 25 reais na noite, então ainda conseguia beber alguma coisa ali. E aí começou nessa brincadeira, tinha um dos nossos amigos, começou a vender show na região de Mirassol e Rio Preto. E aí eu tinha, aí nisso, 2, 3 anos fazendo esse promotor de balada, eu tirei carta. E aí ele era mais velho do que é o Vinícius Arvati. Ele, não sei se você conheceu ele já. Não lembro, não tô lembrando. E aí ele falava, vendi o show do fulano em tal cidade, você não vai comigo? Você pega o carro da minha mãe. Eu falava, não, vamos embora. Ele não tinha carteira de motorista ainda. Ele não tinha carteira de motorista. Saquei. Aí ele falava assim, não, eu arrumo um camarote tal, aí você bebe, tal. Ou você vai chavecar alguém. Aí nós ia, às vezes, ou só eu e ele, ou a gente ia em 2, 3 e ia pra farra. E aí até que um dia ele falou, cara, eu preciso me profissionalizar, eu tô conseguindo vender bastante show na região e eu vou abrir um escritório. Você não quer trabalhar comigo? Eu falei, cara, eu faço faculdade. Eu fazia agronegócio, eu tinha passado na FATEC em Rio Preto. E aí eu fazia na parte da manhã. Eu falei, cara, mas eu faço faculdade de manhã. Não dá. Não, mas o mercado nosso ele começa mais tarde, geralmente pós o almoço. Aí eu falei, cara, então dá para mim trabalhar. Beleza, o que você pode me pagar por mim por mês? Ele falou, cara, 150 reais. Eu falei, cara, mas é muito pouco. Ele, cara, mas eu não tenho condição, é o que dá. Aí eu falei, então tá bom, vamos embora. Vou topar o desafio. E aí ele estava com o nome restrito, negativado. Ele falou, cara, você não me ajuda, cara? Eu precisava do teu nome. Eu precisava comprar ar-condicionado na Casa Bahia parcelado, o Nextel, o aluguel, foi tudo. Eu falei, cara, só não pode falar pro meu pai, senão meu pai vai me matar. Até meu pai, se ele tiver ouvido isso, agora ele vai saber. Aí eu peguei, só não pode contar, porque senão meu pai vai comer meu fígado, né? Aí ele falou, não, fica tranquilo. Aí abriu o escritório dele lá, e eu trabalhava meio período.
E aí começou. Essa brincadeira foi ficando mais séria, foi ficando mais séria. Ele foi trabalhar com uma dupla regional lá que chamava Vitor e Matheus. Uhum. E aí eu fui trabalhar no escritório deles junto com ele. Voz grave, não é? É, voz grave. E tem tempo que eu não acompanho eles. Eu acho que a dupla não existe mais. Tá. Posso estar enganado. Tá. Se existir, desculpa. Mas... E aí ele começou... ele falou, eu vou trabalhar com vocês, mas o Felipe tem que ir junto. Eu tava sendo leal a mim. Aí eu falei, vambora. Aí nisso eu fui para ganhar R$500. Eu falei, caraca, explodi. Uai, já 3 vezes mais, até Eu já 3 falei, nossa senhora, agora... Tô rico! Tô rico. E aí nisso foi... ele trabalhamos lá um tempo e o Toninho, ele era agenda do João Neto Frederico. E ele estava saindo da Workshow. Ah, foi nessa transição, lembro. Aí ele pegou e indicou o meu amigo. Aí meu amigo saiu lá do escritório do Vitor e Matheus para trabalhar com o Wander. E eu fiquei em Rio Preto. Aí ele já começou. Cara, você tem que vir para Goiânia. O Wander quer montar um setor de vendas aqui, porque chega muita ligação para o João Neto Frederico e a gente não tem as datas. Às vezes não tem as datas, então dá para vender, ter oportunidade de vender outros shows para ganhar comissão. E até para contextualizar, na época o João Neto Frederico era um dos maiores artistas do Brasil. Isso era né? 2010. Uhum. E aí eu peguei e falei, cara, mas não dá, eu faço faculdade. Aí nisso eu dei uma sondada no meu pai disse, não, você tá maluco? Não, acabar o estudo primeiro. Aí eu peguei e falei assim, cara, não dá. Aí passou uns 2 meses, ele veio de novo. Aí eu até conversei com meu pai falou, faz o seguinte, filho, você falou para mim que a faculdade pode travar, né? Pode trancar. Tranca, vai, se der errado, a nossa casa tá aqui, a porta tá aberta, você volta. Aí ali foi o que me deu o gás para realmente, de fato, vir para Goiânia. Isso, quando ele abriu o escritório e me chamou para trabalhar, que aí eu, de fato, fui falar assim, vou trabalhar com a música, algo profissional, era janeiro de 2010. Eu vim para Goiânia em agosto de 2010, exatamente, na semana que vem vai completar 12 anos que eu estou em Goiânia. E aí eu vim trabalhar na Workshow, e aí começou a minha história com o Wander. O Vinícius ele ficou aqui alguns meses, eu não vou lembrar exatamente quando, e eu permaneci. Mas ele voltou? Ele voltou para Rio Preto. Por qual motivo? Assim? Ele falou, não está compensando para mim, eu acho que se eu trabalhar por conta própria vai ser mais vantajoso. Aí eu tentei contestar na época, eu falei, cara, mas aqui você está, querendo ou não, você está num escritório nacional, né? Uhum. Era de um artista só, mas querendo ou não, você tem visibilidade. Mas enfim, era uma decisão dele, eu respeitei a decisão dele, mas eu continuei. E aí nisso permaneci, aí o Wander me colocou para cuidar da agenda do João Neto Frederico. Eu falei, cara, eu tinha 19 anos na época. Eu falei, Wander, mas eu nunca cuidei da agenda de um artista na minha vida. E se der errado? Aí ele falou, não, fica tranquilo, você pode me ligar a hora que você quiser, o que você tiver dúvida, você me liga, todas as negociações você vai me passando, eu vou batendo contigo. Uhum. É meio que pegar na mão, né? Vou pegar na mão e vamos comigo aqui. Aí então você é cria do Wander. Na verdade, o Wander ele é como se fosse meu segundo pai. Até costumo dizer que ele é meu segundo pai. O meu pai, de fato, seu Risse, ele foi o que me criou, o que me deu educação, o que me ensinou o caráter de ser homem. E o Wander foi o que me deu a criação para o negócio, para o business. Me ensinou... Um é pai PF, outro é pai PJ, tipo isso. Exatamente, vou usar essa, copiei. E aí ele virou meu pai, 2, e começou a me ensinar. E aí uma coisa que depois ele me falou, sabe por que eu investi em você? Porque você é sangue novo e você não tem vícios. Legal. Então, você não tem vício de mercado. Eu vou moldar você para trabalhar da maneira que eu gosto, que eu acho que é o correto. E aí, por isso que ele pegou o Felipe para ensinar, para criar, para ser o pai PJ. Uhum.